Para ligar a motosserra, passe o interruptor combinado para a posição borboleta do afogador fechada e empurre o freio da corrente para travá-la. Coloque a motosserra no chão e certifique-se que a corrente esteja livre, sem tocar em nenhum objeto. Segure o equipamento com a mão esquerda, pressionando firmemente contra o chão, e apoie o pé direito sobre a proteção da empunhadura traseira. Puxe o manípulo de arranque com a mão direita até o primeiro sinal de funcionamento do motor. Após, passe para a posição meia aceleração e puxe novamente o manípulo de arranque até a máquina ligar. Imediatamente, pressione o acelerador para que a motosserra fique em marcha lenta e deixe-a ligada por alguns minutos para que o motor aqueça. Após, libere o freio e seu equipamento estará pronto para uso. Para desligar, basta colocar o interruptor na posição 0. Tração, repulsão e rebote. Essas são as forças de reação que ocorrem durante o manuseio de uma motosserra. Nesse vídeo, vamos falar sobre uma delas, o rebote. Por isso, fique atento às nossas 5 dicas e saiba como operar o seu equipamento com segurança. Mas antes da gente começar, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Para a gente entender melhor, uma das situações mais comuns em que o rebote pode acontecer é quando a corrente entra involuntariamente em contato com a madeira ou um objeto duro com a ponta superior do sabre. Quando isso ocorre, o equipamento é jogado repentinamente contra o operador, podendo causar graves acidentes. Por conta disso, é necessário uma boa técnica e manuseio correto do equipamento. Assim, as chances de risco reduzem consideravelmente, garantindo a segurança do operador. Dito isso, a primeira dica é: sempre segure a motosserra de forma firme e com as duas mãos. O polegar da mão esquerda deve estar posicionado por trás da empunhadura dianteira. Isso garante maior controle sobre o equipamento. Não trabalhe com o corpo muito inclinado para frente e não corte com a máquina posicionada acima da altura dos ombros. Dessa forma, o controle sobre o equipamento diminui e você estará mais exposto ao risco de um acidente. Segunda dica: tome cuidado para não cortar com a parte superior da ponta do sabre. Aqui, ao tocar a madeira ou um objeto duro, o movimento da corrente poderá jogar a motosserra na direção do operador. Então, se você deseja um corte transversal ou de inclinação em um tronco, esteja seguro de que a parte superior da ponta não será a primeira parte a tocar na superfície. O certo é começar com a parte inferior e, aos poucos, penetrar com o sabre na madeira. Dica número 3: sempre corte na rotação máxima da motosserra e somente com correntes bem afiadas e corretamente tensionadas. Assim, a corrente irá operar normalmente e o corte será o mais preciso possível. Dica número 4: tenha cuidado e atenção ao cortar galhos pequenos, muito densos ou próximos. Nesse caso, a corrente pode ficar presa ou tocar algum outro galho sem querer. Tenha o mesmo cuidado quando for necessário introduzir o sabre em um corte já iniciado. Avalie se a corrente será capaz de operar normalmente sem o risco de ficar presa, podendo causar um rebote. E por fim, a dica número 5 é: nunca serre mais de um galho por vez. Como visto nos casos anteriores, a motosserra pode ficar presa ou os pedaços cortados acabarem tocando no sabre em movimento, o que pode ocasionar em um rebote repentino do equipamento contra o operador. Na próxima vez em que operar uma motosserra, lembre-se dessas dicas e trabalhe sempre com concentração e com técnica correta e segura. Antes de iniciar a fiação, limpe a corrente da motosserra com uma escova de aço e verifique se a corrente possui algum dano. Se houver, procure uma assistência técnica para reparo ou substitua imediatamente. Para começar, localize o menor dente da corrente, de preferência utilizando um paquímetro. Este será o dente de tamanho padrão para a fiação dos demais. Tensione a corrente além do normal de trabalho para evitar que o dente se movimente durante a afiação. Em seguida, posicione a lima em um ângulo de 30 graus em relação ao sentido da corrente e de 90 graus em relação ao sabre, tomando cuidado para alinhar a corrente à marca no gabarito. Afie o dente com o movimento sempre de dentro para fora e no mesmo sentido, girando a lima regularmente para evitar que ela desgaste em apenas um dos lados. Agora, utilizando um gabarito, verifique a altura do limitador de profundidade. Para isso, coloque o gabarito sobre a corrente e observe se o limitador de profundidade está acima do gabarito.
Caso ele esteja, ajuste com uma lima chata até a altura indicada no gabarito. Por fim, não esqueça de reajustar o tensionamento correto da corrente. O tensionamento influencia na durabilidade do conjunto de corte, e por isso é importante que você verifique e ajuste a corrente periodicamente. Em caso de dúvidas, consulte o manual de instrução do produto. Você está com dúvidas de segurança para operar a sua motosserra? Então preste atenção nas nossas dicas básicas para facilitar seu trabalho. Antes de qualquer operação com o equipamento, lembre-se de verificar se os itens de segurança estão em plenas condições de funcionamento. Verifique se o freio de corrente impede que a corrente gire involuntariamente, evitando qualquer acidente. Veja também se o pino pega-corrente está em condições normais de uso. Esse item impede que a corrente seja arremessada contra o operador caso se rompa, e por isso é importante que ele não esteja danificado. Confira se a alavanca de segurança do acelerador está funcionando corretamente, ou seja, exigindo que você utilize toda a palma da mão para envolver o cabo e obter a aceleração da máquina. Quando for operar uma motosserra, não esqueça de utilizar os EPIs recomendados de acordo com cada modelo, como bota anti-corte e antiderrapante, calça para motosserrista, luvas e capacete com protetor auricular e frontal ou óculos de proteção. Assim, você estará seguro para a operação do produto. Sempre verifique o ambiente onde será realizada a atividade e certifique-se de que você está seguro. Em caso de derrubada de uma árvore, planeje cuidadosamente o local para a sua queda e possíveis rotas de fuga livres de obstáculos. Se possível, também informe alguém que você irá realizar o uso de uma motosserra. Durante a operação, sempre mantenha o motor do equipamento próximo ao corpo para que você tenha mais controle do corte. Além disso, evite utilizar a ponta do sabre para não haver riscos de rebote do equipamento, quando o conjunto de corte é jogado repentinamente e sem controle sobre o operador. Operar as motosserras Stihl é fácil. Elas são leves, ergonômicas e possuem alto desempenho, além de tecnologia de ponta para atender às mais diversas necessidades. Mas mesmo com toda essa inovação, é importante ficar atento a alguns detalhes, antes mesmo de operar o seu equipamento. Vamos ver quais são eles? Para começar, verifique se a máquina está em perfeitas condições de funcionamento, observando os cuidados que vamos mostrar a seguir. Cuide se a vedação do sistema de combustível está ok, principalmente as peças visíveis, como tampa do tanque e bomba manual de combustível. Se houver vazamentos ou danos, não ligue o motor de jeito nenhum. Leve a máquina para revisão em uma assistência técnica ou concessionária Stihl antes de iniciar o trabalho. Revise o funcionamento do freio da corrente e a proteção da mão dianteira antes de iniciar o trabalho. Verifique se o sabre está montado corretamente e se o tensionamento da corrente está de acordo. O acelerador e a trava do acelerador devem ser de fácil manuseio. Por isso, verifique se estão funcionando corretamente, pois esses são itens de segurança essenciais. O acelerador deve voltar para a posição inicial depois de soltá-lo. Da mesma maneira, o funcionamento do interruptor combinado, que deve ser colocado facilmente na posição stop. Além disso, os cabos de mão devem estar limpos e secos, sem óleo e sem sujeiras, para proporcionar um manuseio seguro. E a última dica é checar se há óleo lubrificante suficiente no tanque para a lubrificação da corrente. Caso contrário, o conjunto de corte pode ser danificado. Esses cuidados são muito importantes para a sua segurança e a conservação da ferramenta.